Constantino sabia que para um único Estado e um único imperador serem legítimos diante dos olhos do povo, que para o imperador ser visto como tendo a proteção dos céus, a religião cristã teria que conquistar o coração do império. Assim como muitos outros militares, Constantino associava o deus cristão com o deus pagão Sol. Ele fez de domingo o dia do Sol, um feriado público. Não é à toa que a Igreja justamente institui como dia de guarda, o dia de feriado cristão, o dia do Sol, dies solis, dia que, aliás, veio em lugar do sábado bíblico, e dia que foi também rebatizado com o nome de Dies Domini, ou Domenicus, que quer dizer domingo. Constantino associava o deus cristão com o deus pagão Sol. Ele fez de domingo o dia do Sol, um feriado público. Agora, na Bíblia, o dia do Senhor não é o domingo, e sim o sábado. O domingo foi colocado no lugar do dia de guarda prescrito na Bíblia. Veja novamente esse detalhe. No calendário bíblico, o sábado é chamado de sétimo dia da semana, mas a cultura eclesiástica fez do domingo o sétimo dia. Papa Francisco mandou um recado para aqueles que andam por aí dizendo que a marca da besta é um chip. Preste atenção na dica que ele dá. Ele diz que o descanso dominical está relacionado a algo que não se compra e não se vende. Isso te lembra alguma coisa? Você ainda tem dúvidas de que o domingo será a marca da autoridade papal? E uma questão muito importante é que o Papa ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. 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 Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Apocalipse 13, 17 e 18. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento. Êxodo 31, 17. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 12. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20, 20. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, 3. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e entrem pelo portão da cidade. Apocalipse 22, 14. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Deuteronômio 11, 18. Essa recomendação de Deus aconselha-nos a guardar os seus mandamentos na nossa mente e na mão. Como contrafação, a marca da besta também será imposta na mente e na mão. Então não importa se é um chip, um cartão eletrônico ou o celular,
A pessoa deverá se cadastrar no sistema com o CPF. Quem não estiver cadastrado estará fora do sistema. Não poderá nem comprar nem vender. Simples assim. Porém, para se cadastrar, deverá estar de acordo com a lei do descanso dominical. Assim como a marca de Deus não é um sinal visível, mas é algo que está na alma, no coração, enfim, na mente, a marca da besta também será colocada na mente, estará na consciência da pessoa, ou ela será forçada a aceitar, ou aceitará livremente. Nacional ou mesmo internacional parece ser uma impossibilidade para os céticos. Dizem que, com sua grande população de judeus, Israel nunca aceitaria uma tal política. Mas aqui está o que o Noticiário Nacional de Israel publicou no dia 9 de setembro, no projeto de lei para fazer do domingo um dia de folga em Israel. O mundo está entrando em seu último grande conflito sobre a liberdade religiosa, que culminará em um conflito entre a lei de Deus e a lei das tradições dos homens. E a Bíblia está cheia de exemplos. Em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor aprovou uma lei obrigando a adoração da imagem de ouro em violação do segundo mandamento, forçando as pessoas a escolherem entre a lei de Deus e a lei dos homens. O rei Dário aprovou uma lei obrigando o povo a orar ao rei, forçando Daniel a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. No Antigo Egito, Faraó aprovou uma lei forçando os escravos hebreus a trabalhar no sábado, forçando a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. E assim também a última regra mundial passará uma lei obrigando o povo de Deus a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. Todos esses exemplos são conflitos de liberdade de consciência e em todos eles os governos haviam ultrapassado seu domínio. E na tentativa de controlar a consciência de todo mundo. O mundo está assistindo essas histórias de liberdade religiosa se desdobrarem em notícias. Estamos vivendo em uma época em que aqueles que obedecem antes a Deus que aos homens estão sentindo a mão da opressão. Estamos vivendo em uma época na qual os protestantes estão fazendo concessões a Roma. No ano passado, em 2014, Tony Palmer, o ministro anglicano, falou para uma sala cheia de protestantes cristãos, dizendo-lhes: porque eu desafio os amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver ainda uma igreja protestante? E a igreja, com sua promessa de salvação, era a única saída. Mas a Bíblia não era o centro das práticas da igreja. E sim, a missa, celebrada por padres, era um sacramento com o poder de conferir a vida eterna. Este ritual, no qual acredita-se que pão e vinho tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo, era tão importante quanto o próprio Evangelho. Mas o povo era excluído. Os padres se voltavam para o altar, ficando de costas para os fiéis, e falavam em latim, uma língua inacessível, que apenas os sacerdotes compreendiam. Mesmo que as pessoas ouvissem a leitura da Bíblia, ela também seria em latim, em uma tradução com 1000 anos de idade. Talvez agora sejamos todos católicos novamente. Planos já estão sendo feitos para católicos e protestantes comemorarem o 50º aniversário da Reforma Protestante juntos. O secretário-geral da Federação Luterana Mundial disse: a relação entre luteranos e católicos está sendo transformada de conflito a comunhão. O relatório conjunto do Vaticano e da Igreja Luterana declarou: a consciência está nascendo em luteranos e católicos de que a luta do século XVI acabou. E as razões para a condenação mútua, a fé de cada um tem caído no esquecimento. Despercebidamente, os cristãos protestantes estão se enganando a si próprios através de concessões religiosas, o adversário mais perigoso. O povo necessita resistir aos avanços desse perigoso inimigo da liberdade civil e religiosa. Quem é esse grande inimigo da liberdade religiosa? Considere esta citação. As perseguições dos protestantes pelos católicos, pelas quais foi quase aniquilada a religião de Jesus Cristo, serão mais que superadas quando o protestantismo e o papismo estiverem unidos. O povo de Deus que guarda os mandamentos dentro em breve será colocado em posição muito difícil, mas todos os que têm andado na luz, que a têm difundido, reconhecerão que Deus intervém em seu favor. Quando tudo parecer o mais proibitivo, então revelará o Senhor o seu poder aos seus fiéis. Condenação pela qual Deus tem trabalhado de maneira tão maravilhosa e sobre a qual tem lançado o escudo da onipotência, abandonado os princípios protestantes e pela sua legislação de proteção e apoio ao catolicismo no limitar
a liberdade religiosa, então atuará Deus com seu povo em favor do seu povo que é fiel. Hoje as manchetes apontaram 8 maneiras como o Papa Francisco está mudando a direção da Igreja Católica. Papa Francisco mudando a Igreja Católica e o mundo. O Papa disse que a Igreja poderia flexibilizar as regras sobre divórcio, recusando-se a fazer qualquer condenação ou observação sobre o casamento gay, e afirmando-se como líder para combater as alterações climáticas. Tudo isso faz do Papa um líder popular e respeitável aos olhos da nossa sociedade global. Talvez a face da Igreja mudou, mas não o amargo ressentimento, intolerância e liberdade que abasteceu suas ações por mais de 13 séculos. Um bispo católico uma vez comentou sobre a natureza conciliatória do papado e disse isso: o tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é impotente, diz o bispo O'Connor. A liberdade religiosa é meramente suportada, até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. A face do papado pode mudar, mas o seu coração ainda é o mesmo hoje, como era quando João viu embriagado com o sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus. Dos instrumentos e formas de tortura empregados pela Inquisição, percebe-se que esses não diferiam em nada daqueles empregados contra os mártires da Roma pagã. Os mártires eram suspensos por um pé ou por ambos e crucificados, e as mulheres eram suspensas pelos cabelos. Outros eram suspensos pelos pés com uma grande pedra presa ao pescoço, ou então cobertos com mel, presos a estacas fixadas no solo e expostos ao sol para serem torturados por moscas e abelhas. Alguns eram suspensos pelos pés, recebiam marteladas na cabeça. Outros eram suspensos pelas mãos amarradas às costas, com pesos amarrados nos pés e no pescoço. Também eram presos a uma grande roda, que depois era atirada de um lugar alto sobre terreno pedregoso. Outros tinham os membros entrelaçados nos raios de uma roda. Permaneciam assim exposto por dias até a sua morte. Também eram amarrados a uma roda estreita, que era girada de forma que o corpo era horrivelmente mutilado nas pontas de ferro fixas sob ele. Eram colocados em uma talha, tracionada por força humana, estirados, esmagados numa prensa. Com as mãos amarradas às costas, eram içados por uma corda, depois soltos sobre pontas aguçadas. Eram açoitados e espancados, seja presos a estacas ou sobre aguçadas espigas de ferro. Outros eram apedrejados e também esmagados debaixo de enormes pedras. Torturados com garras de ferro, onde partes de seus corpos eram rasgados pelos ganchos. Ou então, pendurados de cabeça para baixo, tinham partes do corpo queimado com uma tocha. Eram lançados em caldeirões de óleo fervente ou fritos em uma enorme panela quente. Naquele tempo, a Inquisição agia como a consciência da sociedade e dizia o que era certo e o que não era certo. O berço de Judas é um exemplo do lado negro da engenhosidade humana. O berço de Judas é composto por uma pesada pirâmide de madeira colocada sobre um apoio de 4 pernas, semelhante a um assento. Suspenso acima da pirâmide está um sistema de sustentação formado por cordas e roldanas que se conectam ao tronco e aos pés da vítima. Os acusados de heresia eram pendurados nus sobre a pirâmide nesse dispositivo. Os torturadores utilizavam esse dispositivo de várias maneiras. Eles podiam deixar o acusado cair sobre a pirâmide ou colocá-lo lentamente sobre a ponta, forçando-o a sentar ali por longos períodos. Como a gravidade está agindo sobre a vítima e forçando o peso contra a ponta, a pirâmide age como um instrumento de abertura. Nós temos 4 cantos que irão diminuir a quantidade de atrito e gerar um movimento quase cortante para forçar a abertura da vítima. E as faces laterais irão agir como um encaixe que irá manter o orifício da vítima aberto. O potencial do berço de Judas está na capacidade de ferir algumas das partes mais vulneráveis do corpo humano. Os torturadores têm muita facilidade para encontrar áreas do corpo especialmente suscetíveis a ferimentos. E, obviamente, as partes íntimas são muito sensíveis, são vulneráveis e repletas de terminações nervosas, sendo mais sensíveis a lesões.
Durante um interrogatório, se a vítima não cooperasse, ela poderia ser deixada sobre a ponta por várias horas, a chamada posição de vigília. Ela era chamada de posição de vigília porque os músculos iriam se contrair, tentando minimizar a dor, e seria impossível dormir. Projetos elegantes, com finalidades específicas e construídos com um único propósito: eliminar vidas. As máquinas de execução espelharam e também inspiraram muitas das grandes invenções da humanidade, mecanizando a tortura e o terror. A seguir, conheceremos a engenharia por trás das máquinas mortais. A Inquisição. De 1200 a 1860, diversos movimentos de inquisição aterrorizaram a Europa. A Igreja atuou em conjunto com o Estado para eliminar hereges, punir pecadores e exercer controle sobre o povo. Eles utilizaram máquinas para facilitar a tarefa. Eles usaram várias tecnologias para causar dor e torturar milhares de pessoas. Esses dispositivos talvez sejam os mais malignos da história, pois não apenas executam, mas também torturam e aleijam com uma precisão cruel. Muito embora todos esses dispositivos causem uma dor agonizante, poucos são... O papado pode mudar, mas o seu coração ainda é o mesmo hoje, como era quando João viu embriagado com o sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus. Em 2014, a revista Newsweek publicou um artigo intitulado "Com seu primeiro Papa, os jesuítas estão fazendo um retorno". Neste artigo é dito que o Papa é católico, claro, mas Francisco é um jesuíta também. Embora apresente-se como uma ordem altruísta e de serviço sacrificial, a realidade é algo totalmente contrária. Na época em que a reforma protestante estava ganhando força, como um inimigo formidável foi dado início à ordem dos jesuítas. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar a sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Com essas intenções, o primeiro Papa jesuíta tem se esforçado para recuperar estes 500 anos da velha ambição. O presidente Obama e outros líderes mundiais têm chamado o Papa de a autoridade moral. E o Papa visita os Estados Unidos com certeza de afirmar-se ainda mais como o melhor líder do mundo. E isso posiciona o papado ainda mais a recuperar a autoridade global e civil que perdeu em 1798. E lendo as notícias de hoje, podemos ver que o nosso mundo está enfrentando várias importantes crises, certamente. Traz como crise financeira, iminente agitação social e as alterações climáticas. Tudo isso teria uma solução que estaria sendo promovida pelo Papa, presidentes e líderes, que resolveria todos estes problemas. Isso seria um dia de descanso. E este ano, semelhante projeto de lei foi proposto no Congresso americano. Estamos lentamente corroendo a religião em todas as oportunidades que nós temos. Provavelmente deveríamos estar debatendo um projeto de lei exigindo a cada americano a participar de uma igreja de sua escolha, aos domingos, para ver se voltamos a ter um renascimento moral. E assim como nos antigos tempos, em Babilônia e no Egito, o povo será levado a tomar uma decisão entre a autoridade da lei de Deus e a lei dos homens. Esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz. Hoje é domingo, a gente tá animado, Fraco né? não, Coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio tirou assento. Hoje é Cláudio sem sinapses. Sem sinapses. Eu não sei vocês, eu sou cristão e até o Senhor descansou no sétimo dia. Eu não vejo E por hoje quê. tu viu que o Papa voltou a defender de forma muito enfática que é o que não se deve trabalhar aos domingos. Porque Então? Se você trabalhar aos domingos, você... Primeiro, que você não contribui para a paz no lar, aquela almoção no domingo, etc. E também é ruim para as amizades. Exatamente. Para consolidar as coisas. Esse etc. negócio aqui é trabalho? Não. Pra mim Isso é aqui que vocês importante. Pra fazem mim aqui? Porque tu faz outro trabalho além desse? Hein? Tu faz outra coisa Mas é mesmo. verdade, a Igreja trabalhos Católica manuais. impõe tantas coisas Trabalhos ao braçais. governo e o governo cede. Por que a gente ser obrigado a trabalhar no domingo? Por quê? Eu acho que a Esse tem Igreja que ser o Católica tema devia de hoje. fazer Vocês assinam uma pressão. Vocês assinam um Você é contrato sem proibido. lei. Você Eu me precisa lembro. mesmo, pelo Você bem da assina família, contrato sem lei. pelo bem dos filhos que estão carentes de paz. Não é legal a tese?
Tô aqui ainda para observação. Logo me dão alta. Você tá meio diferente. Tá tudo bem? Eu diria que sim. Sim. Acredito que Deus quer que eu seja um ministro, para retornar ao meu país e me tornar pastor, igual ao Senhor. Mas que ótimo. Vai encontrar desafios no seu país. Está preparado para eles? Estou. Tô orgulhoso. Vem cá, vem. Isso é fantástico. Realidade chocante é que os cristãos logo serão forçados a escolher entre obedecer às leis dos homens ou seguir a lei de Deus. Eu sou mais... É que os cristãos logo serão forçados a escolher entre obedecer às leis dos homens ou seguir a lei de Deus. Eu sou mais... É que os cristãos logo serão forçados a escolher entre obedecer às leis dos homens ou seguir a lei de Deus. Eu sou mais...